galera, eu sou o Moa e se você não assistiu ainda, você tem que assistir. Mas não vê agora não, vamos assistir o episódio aqui agora, mas logo depois já corre no Netflix e se não puder ver, deixa pelo menos ali no Minha Lista o mais novo documentário sobre o basquete do Netflix, que é O Time da Redenção. Nada mais é do que o documentário sobre a medalha de ouro dos Estados Unidos de 2008. Bora falar um pouquinho desse documentário. Meu, que documentário maravilhoso! Eu já assisti uma vez e já tô indo para assistir a segunda vez para ver algum detalhe ali que fugiu. Mas sobre o que é esse documentário? Ele chama O Time da Redenção porque ele mostra a medalha de ouro que o time dos Estados Unidos, a seleção americana, conquistou nas Olimpíadas de 2008 na China. E por que o time da redenção? Porque os Estados Unidos, né, tem a maior liga, a maior e melhor liga de basquete do mundo, que é a NBA. Então, fica um peso em cima dos Estados Unidos, uma responsabilidade deles quando a seleção... Imagina só, se é a melhor liga do mundo, imagina juntar os melhores jogadores da melhor liga do mundo. Então a gente já imagina, juntou esses jogadores... Os Estados Unidos vão ganhar sempre, né? Que foi o que aconteceu, seja em campeonatos mundiais ou Olimpíadas. Os Estados Unidos ganhavam a maioria das edições, aí, seja Olimpíada ou seja Mundial. Porém, em 2004, os Estados Unidos perderam a semifinal de uma maneira feia para os nossos hermanos aí da Argentina, os argentinos. E ficou feio porque LeBron tinha acabado de chegar na liga, Carmelo Anthony tinha acabado de chegar na liga e outros jogadores ali como Tim Duncan, Allen Iverson, Lamar Odom e outros jogadores que compunham o time ali de 2004 nas Olimpíadas de Atenas. Então os Estados Unidos ficou na terceira colocação naquelas Olimpíadas, acabou perdendo para a Argentina na semifinal. E aí ficou muito feio, né? Porque, como eu falei, vem esse peso em cima da seleção americana. LeBron James tinha acabado de chegar na liga, o Carmelo Anthony também, tinha já outras estrelas nesse time dos Estados Unidos e ficou muito feio. E o seriado mostra que não é nenhum spoiler, né? Porque foi a história. Então, toda a reconstrução que a seleção americana teve que fazer depois disso, mostrou a vinda do Coach K, que é um dos melhores técnicos da história do basquete, sem dúvida nenhuma, vindo da Universidade de Duke. Então fizeram um plano, não um plano curto ali de mudar técnico, mudar jogador, mas um plano de 4 anos para os Estados Unidos ganharem as próximas Olimpíadas, que iriam acontecer em 2008 na China. Então contrataram o Coach K para formar um time, ele já começou a formar esse time, um compromisso mesmo com esses jogadores, mostra lá no seriado. Depois, em 2006, que seria a primeira prova, né? Pô, será que esse time do Coach K, essa aposta nossa, vai dar certo? Lá no seriado mostra também bastante os bastidores da derrota dos Estados Unidos para o Campeonato Mundial para a Grécia. Então, olha só, perderam da Argentina em 2004 nas Olimpíadas, 2006 perderam para a Grécia. A Argentina ainda tem uma história ainda no basquete. Agora pra Grécia, a Grécia não tem essa história. O Antetokounmpo nem estava em jogo ainda para ser cogitado ele ali atrás, lá em 2006. Então os Estados Unidos perdeu pra Grécia, ficou feio, mas a seleção estava bem melhor. Jogadores com estrelas e com o Coach K. E aí também tem a cereja do bolo, a gente pode dizer assim, desse documentário e daquela seleção, que foi a vinda do Kobe Bryant. Eles recrutaram Kobe Bryant e o LeBron que é bom de recrutar jogadores, que a gente sabe muito bem disso. Coach K e LeBron recrutaram Kobe Bryant com aquela mentalidade dele, a Mamba Mentality. O documentário é muito bom porque deixa muito claro o quanto, não nós, seres humanos, vamos dizer assim, normais, né, que não jogamos na NBA, não somos atletas profissionais de alta performance, a gente ouve as histórias do Kobe e tudo mais, mas nós como não somos atletas, é muito diferente mesmo a visão, o jeito que a gente olha. O documentário traz os relatos ali dos próprios jogadores, e não qualquer jogador, os jogadores da seleção americana
falando ali, descrevendo o compromisso, a dedicação, a mentalidade mesmo do Kobe Bryant. Então, outra coisa boa do documentário, ele mostra as opiniões, as visões de cada um dos jogadores sobre cada um desses momentos que a gente falou, e principalmente sobre Kobe Bryant, sobre o LeBron James, sobre o que estava acontecendo na época. Outra coisa boa do Kobe Bryant também foi que depois, né, o auge do documentário são as Olimpíadas de 2008, quando os Estados Unidos acabam conquistando a medalha de ouro. Mas o documentário vai passando por várias fases. E eu queria trazer também alguns contextos aqui. No contexto ali da época de 2008, e principalmente da derrota de 2006, o nosso Miami Heat foi campeão. Então, Dwyane Wade estava em alta, estava felizão ali, tinha sido campeão da NBA. Porém, ele estava sofrendo com uma lesão. Então tinha esse contexto, um problema pro Dwyane Wade, que nem sabia se depois ia ser convocado para ir para as Olimpíadas pela lesão dele. Outro contexto é o Kobe Bryant, que tinha ganhado os 3 títulos seguidos com o Lakers, com o Shaquille O'Neal no começo dos anos 2000, mas ainda não tinha ganhado aqueles 2 com o Paul Gasol, que foi em 2009 e 2010. Quando os Estados Unidos foram para as Olimpíadas de 2008, o Kobe tinha acabado de perder a final da NBA pro Boston Celtics, aquela do Paul Pierce, do Rajon Rondo e o Kevin Garnett, toda aquela galera, o Ray Allen do Boston Celtics. Então olha só, o Kobe tava com sangue no olho de vontade de ganhar, porque ele tinha acabado de perder uma final da NBA. Esse é outro contexto legal. Mais um contexto que eu queria deixar aqui, você que assistiu o documentário, presta atenção. Eu, como torcedor do Miami Heat, é óbvio que eu prestei muita atenção nisso. Mas o documentário fica muito claro o começo da relação, da proximidade do LeBron James, do Dwyane Wade, do Chris Bosh. Fica nítido pra mim, porque eles passaram vários verões ali treinando, jogaram o Mundial, jogaram as Olimpíadas, foram os campeões. E 2 anos depois disso, o LeBron James e o Chris Bosh foram para o Miami Heat se juntar ao Dwyane Wade. Então, olha só as peças se encaixando naquela época. Ficou nítido para mim que a relação deles começou a se construir ali, e o auge dela foi quando os dois foram para o Miami Heat, e fez muito sentido para mim. Agora, mais ainda, eles irem para o Miami Heat, depois de ver esse documentário e ver como os 3 eram próximos ali. Fez mais sentido ainda. E aí depois eles foram pro Miami Heat, aí foi aquela maravilha, né? 4 finais seguidas, 2 títulos e... Ai, que saudade como torcedor do Miami Heat de ver esses 3 juntos. E aí no documentário tem vários pedaços ali que são maravilhosos, né? O primeiro é a trombada ali do Kobe com seu companheiro de equipe Paul Gasol, que deixou em choque todo mundo. Essa parte é muito legal de ver o relato dos próprios jogadores a essa atitude do Kobe Bryant. Uma outra situação lá, que todo mundo foi pra balada e também o Kobe Bryant acabou dando uma lição de comprometimento, de dedicação pra cima de todo mundo. E outra coisa que foi muito legal assistir, não tô entrando muito em detalhes aqui, pra deixar um gostinho pra você ir lá e assistir o documentário. Mas pra fechar, uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui, que foi muito legal de ver, foi a construção da relação de amizade do Kobe Bryant e do LeBron James. Eram 2 caras dominantes da NBA na época, que acabaram jogando juntos, mas com o passar dos dias ali, dos meses jogando juntos na seleção, eles acabaram criando ali uma relação de amizade. Fica muito nítido pra mim no próprio documentário. Outra coisa do documentário é como a liderança do Coach K. O Coach K é inacreditável, né? Ele é incrível. A liderança dele de aos poucos ir trazendo um ou outro jogador, criar esse sentimento de união, de equipe, que senão, apesar deles serem muito bons, se eles não jogassem em equipe, eles não iam chegar a lugar nenhum. E uma outra coisa, que os jogadores tinham um ego inflado e grande sim, e eles tinham que usar isso sim a favor deles, que é o que normalmente a gente não ouve, né? A gente ouve geralmente falar muito mal do ego. E o Coach K trouxe uma visão de esse ego inflado dos jogadores ali da NBA. É bom, mas eles têm que ser usados, eles têm que usarem esse ego na maneira correta para jogar para a equipe.
mas eles terem sim esse ego individual inflado e quererem fazer a cesta e fazerem gestos ali e tudo mais. Tanto que tem uma cena que é a capa desse episódio aqui, que eu deixei do Kobe Bryant, mandando a torcida e todo mundo, né, que falava da seleção, falava deles ficar quieto. Isso aí foi... É a cereja do bolo no finalzinho ali desse documentário. Que não é spoiler pra ninguém, porque os Estados Unidos ganhou, né? Todo mundo sabe disso, foi em 2008. Mas, pra gente fechar aqui esse episódio, uma dúvida que ficou e eu quero que você coloque aqui nos comentários é: qual time é melhor? O Dream Team das Olimpíadas de Barcelona de 92, a seleção americana, ou o Redeem Team, que é o time da redenção das Olimpíadas de 2008 na China, que os Estados Unidos foram campeões? Qual é melhor? Time da redenção ou o time dos sonhos lá de 92? Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião. Então é isso, galera. Se você gostou do episódio, deixa um like aqui embaixo. Com o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é legal e ele passa a distribuir o Rebodunk para mais pessoas. E também, não se esqueça, né? Olha aqui embaixo. Vê se você segue, vê se você já está inscrito no Rebodunk. Se não tiver, clique aqui, se inscreva para não perder nada de NBA. Então é isso, valeu, falou!